mais que já vai dar certo. Josi, está conseguindo ver? Tô, agora sim. Tá. Então, você vai pedindo para eu passar, que eu vou passando aqui um por um, tá bom? Tá. Então, primeiramente, boa noite. Eu sou Josiane, nutricionista. Algumas pessoas eu acho que eu conheço, pelo que eu vi ali, algumas não conheço. Então, hoje a gente veio falar sobre a introdução alimentar. Uma fase maravilhosa, onde nós mães participamos, principalmente da amamentação, e aonde a gente tem que tentar acertar bastante, né? Para no futuro essa criança ou adulto tenha hábitos alimentares saudáveis. Então, hoje a gente vai tentar dar dicas, tirar dúvidas para todo mundo que está passando por esse momento, até porque quando a gente está passando por esse momento, muitas pessoas sabem tudo, né? Então a gente escuta de tudo, ai, faz isso, ai, faz aquilo, ai, não sei o quê. A gente fica com a cabeça até bagunçada. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? O que que eu vou fazer, né? A gente fica bem confusa. Então, assim, uma dica é você sempre siga o que o seu profissional, o que o seu pediatra fala, o que a sua fono fala, e deixa que os outros falem, entendeu? Porque se você for escutar um pouco de todo mundo, você vai se perder no meio do caminho, tá? Então, vamos lá. Antes de começar a falar da introdução, quando que a gente deve introduzir, a gente vai falar aqui da importância da introdução alimentar, né? Nesses primeiros meses de introdução alimentar, a intenção é conhecer, vivenciar o mundo através do paladar, do olfato e do auditivo, tá? Onde essas crianças, o que elas testam? Elas vão testar com o alimento, vão perceber a consistência, se tá mais crocante, se tá mais duro, se tá mole, tá? E o que elas vão também aprender? A ter força, controle motor, cheiro, tá? Vão aprender tudo isso, e o gosto, tá? Então, o que acontece? Essa fase é de formação da identidade do paladar, e ela é vital para o desenvolvimento do paladar e de um início de um hábito alimentar diversificado, tá? Então, assim, eu acredito que, assim, com o alimento, as crianças conseguem trabalhar todos os sentidos. Então, a alimentação, a introdução alimentar e o alimento não vai além de comer e nutrir. Eles conseguem conhecer todos os sentidos, tá? Pode passar, Sil. Josiane, pede para a Silvana desligar o microfone dela, porque está dando muito eco. Tá. Sil, pode passar mais uma vez e é pedir para você desligar o seu microfone que está dando eco. Peraí, então. Pode continuar? Bom, então, eu pedi para ela passar o slide. É que ela saiu a apresentação, mas não tem problema. Então, agora a gente vai saber aí a dúvida, né? Qual é o período que devemos iniciar a introdução alimentar? Então, assim, eu sigo muito e prezo por isso, onde a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde, eles indicam que a gente inicia a introdução alimentar a partir do sexto mês de vida, tá?
O aleitamento materno ele deve ser exclusivo e não há necessidade, até o 6º mês, de nenhum outro alimento, nem a água, porque o leite materno ele já tem as necessidades de hidratação, tudo bem? Outra coisa que eu gosto de falar, o aleitamento materno ele pode também se estender até os 2 anos de idade, tá? E aí, a partir dos 6 meses, a gente vai introduzir alguns alimentos, certo? Caso alguma mãe não consiga amamentar por algum motivo ou parou de amamentar, a gente pode recorrer para a questão das fórmulas, tá? Mas sempre procure a orientação de um profissional para que você tenha uma conduta individualizada, tudo bem? Pode passar, Sil. Passou? Passou. Então, vamos lá. Quando iniciar essa introdução? Como iniciar, né? Como que a gente vai iniciar? Geralmente, o que a gente faz? A partir do 6º mês, a gente vai estar introduzindo 2 papas de frutas e 1 papa de legumes, ou seja, 1 papa salgada, tá? Durante o 1º mês, perfeito? Eu vou falar particularmente do que eu penso, mas vocês podem fazer de outra forma. As frutas podem ser oferecidas 2 vezes ao dia e de tipos diferentes. Eu acredito, e eu particularmente, Josiane, até por experiência própria, no 1º mês, eu não daria frutas diferentes, uma de manhã, outra à tarde. Por quê? Eu daria as mesmas frutas. Porque se o bebê sente uma cólica, uma dor de barriga, a gente consegue rastrear qual foi o alimento que deu essa cólica. Isso no 1º mês. A partir do 2º mês de introdução, a gente já pode começar a variar as frutas, tudo bem? Tá? No intervalo entre as papas, é legal você estar oferecendo água filtrada, tá? Para o bebê, tá? Algumas crianças têm mais resistência a comer frutas. O que a gente pode fazer? Bater essas frutas com fórmulas, tá? Aí facilita mais, tá? Nunca é fundamental não adoçar as papas, tá? Não colocar mel nem açúcar, tá? Vamos deixar ele sentir o sabor natural dos alimentos, tá? Outra coisa que eu ia falar, tô falando da papa doce. Na papa salgada, é uma coisa que eu sempre falo, gente, a gente começa a fazer a papa salgada, não põe um tempero. A gente tem que sentir o sabor, o gosto. Então, tem que colocar um tempero, temperos naturais, que eu falo. Mínimo de sal, um pouquinho de alho, de cebola, tá? Precisa refogar, tá? E também um pouquinho de azeite, tá? Nada de exagero, tá? Porque aí, às vezes, a comida fica sem graça, eles precisam sentir o sabor, tá? Isso na papa salgada. Também recomendo que até 1 ano da criança não se inclua nas frutas o morango e o kiwi, porque são frutas frutas que podem causar altamente alergias. Então, eu tiraria até 1 ano, tudo bem? Pode passar, Sil. Então, vamos lá. Uma coisa que eu esqueci de falar. No 1º mês, eu recomendo você estar liquidificando os alimentos, pelo menos só no 1º mês, tá? A partir do 2º mês, eu já indico que você amasse os alimentos, tá? Ou, pelo menos, pega um mixer, dá só uma batida e deixa os pedaços, porque a criança, ela tem que sentir os pedaços, onde ela vai sentir a consistência, estimular a mastigação, perfeito? Então, só o 1º mês que eu indico, porque como já é tudo novidade, o sabor, essas coisas, eu já indicaria para a gente não deixar ainda alguns pedaços que eles podem estranhar, tá? Aqui, eu vou falar da papa salgada, tá? Então, o que eu posso colocar na minha papa salgada, tá? Posso colocar hortaliças, que são folhas verdes, abóbora, beterraba, tomate, cenoura, quiabo, tá?
brócolis, couve-flor e etc, tá? Podemos colocar também cereais e tubérculos, arroz, batata doce, inhame, macarrão, aipim, tá? Depois a gente vem com as carnes, tá? Peixe, frango, também coloco o ovo. Falando em ovo, deixa eu falar uma coisa. Vamos falar uma coisa importante. O ovo, eu indico que quando a gente for introduzir o ovo, eu indico que a gente comece a introduzir somente a gema, tá? Porque onde a parte que desencadeia a alergia é a clara, tudo bem? Então, eu ficaria pelo menos uns 2 dias dando só a gema. Depois dos 2 dias, eu incluiria a gema com um pedaço de clara e vamos observar. Ah, foi tudo bem. Então, daí, no outro dia, eu vou só introduzir a clara, tá bom? Perfeito? Ou pode já introduzir tudo, tá? Então, tem que sempre estar observando, tá? E, por último, os grãos, tá? Que são feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, tá? Então, essa papa, ela tem que conter todos os grupos de alimentos, tá? Carboidratos, proteínas, tá? Legumes e verduras, tá? Então, tem que estar tudo presente nessa papa. Pode passar, Sil. Então, vamos lá. Aí aqui, gente, nesse slide, eu até fiz uma coluninha para vocês terem noção. Então, o que são o arroz, o que são os tubérculos, né? Arroz, macarrão, mandioca, batata baroa, batata doce, inhame, cará, milho. Aí vem as hortaliças, né? Chuchu, abobrinha, brócolis, jiló, couve, espinafre, tá? O espinafre também, quando introduzir, eu recomendo sempre dar uma ferventada nele, pelo menos por uns 4 minutinhos, tá? E daí escorrer da água e aí você fazer a papinha, tá? Aí tem as hortaliças coloridas, que é cenoura, abóbora, beterraba, couve-flor, repolho roxo, berinjela. É legal a gente não misturar nas papinhas também 2 alimentos de cores laranjas, que são beta-caroteno, né? Por exemplo, às vezes a gente acaba colocando sem querer cenoura e abóbora, né? Então isso não é legal, tá? Então a gente sempre coloca de cores diferentes. Aí vem as leguminosas, que é feijão, preto, feijão carioca, feijão branco, lentilha, ervilha, grão de bico, tudo bem? E as proteínas, que seriam frango, o carne, o peixe, o ovo, tudo bem? Então, isso que são, aqui eu quis especificar cada alimento para vocês saberem, tá? Então, gente, é ideal que essas papinhas contenham proteínas, carboidratos, gorduras, tá? Onde a gente também vai encontrar ferro, zinco, vitaminas, tá? Que ajudem, que são necessárias para o crescimento adequado desse bebê, tá bom? Pode passar, Sil. Aqui é uma tabela. Pode passar, Sil. Acho que não está passando, Sil. Aí, agora foi. Aqui é uma tabela, gente, que eu tirei no próprio site do Ministério da Saúde, onde ele dá um exemplo de como que seria a rotina de alimentação de uma criança que é amamentada ainda, tá? Então, por exemplo, ao completar os 6 meses, a gente vai ter o leite materno sobre livre demanda. Depois a gente vai ter uma papa de fruta no intervalo da manhã. O almoço a gente entra com uma papa salgada. À tarde a gente volta com uma papa de fruta e à noite o leite materno, tá? Perfeito? Depois, no 7º mês, o que a gente faz? Leite materno sobre livre demanda, a papinha de fruta no intervalo, papa salgada no almoço, papa de fruta no lanche da tarde, e aí a gente pode introduzir o jantar, perfeito? Tá? E ao completar os 12 meses, tá? A gente coloca o leite materno,
Aí a gente pode pôr uma fruta, um cereal, alguma coisa também, tá? Aí, entre o café da manhã e o almoço, a gente pode fazer só colocar uma fruta. Aí, na hora do almoço, a gente já pode fazer uma refeição básica junto com os outros, participantes da família, tá? À tarde, a gente coloca uma fruta, um pãozinho, alguma coisinha, um cereal, tá? E à noite, de novo, a janta, tá? Então, isso é o indicado pelo Ministério da Saúde. Mas lembrando, gente, a gente sempre tem que estar passando por algum profissional onde ele vai estar fazendo, realizando uma conduta individualizada. Pode passar, Sil. Agora, para crianças não amamentadas, tá bom? Perfeito. Então, menor de 4 meses, a gente vai fazer, então, aqui, ó, alimentação por fórmula, né? Alimentação láctea. De 4 a 8 meses entra, então, a fórmula de manhã, a papinha de fruta, a papa salgada no almoço, papa de fruta no lanche da tarde. A gente entra com a papa salgada no jantar e à noite a gente entra de novo, antes de dormir, com a fórmula, tá? Após os 8 meses, a gente entra com a fórmula de manhã, no lanche da manhã, fruta, no almoço, papa salgada, tá? Aí à tarde a fruta, à noite de novo a papa salgada e antes de dormir a fórmula, tá? E após os 12 meses, um leite ou uma fruta, tá? E às vezes a gente pode até bater essa fruta no leite, colocar um cereal, fazer tipo uma vitamina. No lanche da manhã a gente pode colocar a fruta, na hora do almoço já é a refeição básica com a família. À tarde um lanchinho, uma fruta, um pãozinho, tá? E à noite vem o jantar e antes de dormir a fórmula. Então, todos esses 2 exemplos, tanto para amamentadas como para não amamentadas, são exemplos onde o Ministério da Saúde indica, tá? Perfeito? Pode passar. Aí, saindo disso, gente, porque, assim, o que acontece? Tem as crianças que não são amamentadas, onde a gente vai estar incluindo a fórmula, que é super mais fácil. Mas tem mãe que vai voltar ao trabalho e vai continuar amamentando, perfeito? Então, o que a gente faz? Geralmente, eu indico que você comece a ordenhar, né? Eu acho que a Cris, eu não sei quem que vai falar sobre técnicas de ordenha, não sei. Eu vou falar mais ou menos o que eu sei. Que a pessoa que vai começar a trabalhar, a gente já fica insegura por largar o bebê, fica mais insegura, principalmente quem tá amamentando. Ai, o que eu vou fazer? Vai acabar meu leite? Ai, como que eu vou fazer? Ele vai parar, não vai mais querer tomar, não vai mais querer vir no peito. Então, assim, eu indico que você comece a ordenhar, pode ser e armazenar 12 a 13 dias antes de você retornar ao trabalho, tá? Esse leite, ele pode ficar no congelador e ele vai durar até 15 dias, tá? Não é recomendado descongelar no micro-ondas, tudo bem? Como que eu peço para estar descongelando? Em banho-maria desligado. Como assim? Quando você começar quando você coloca lá em banho-maria, quando começar a aparecer pequenas borbulhas nas laterais da água, é a hora de você desligar o fogo, colocar o recipiente do vidro, tampar e deixar de 10 a 15 minutos. Então, ele vai estar descongelando, tá? Então, essa é uma forma da gente estar sempre para não perder o aleitamento materno, né? É uma forma que eu passo para quem vai no consultório, mas lógico, a gente também tem que saber todas as formas de ordenhar. Depois você também pode fazer os horários, né? Não sei, vai ficar com a minha mãe, vai ficar com o meu pai, com algum familiar, você pode estar explicando para cada familiar como que faz, tá? Ou se você vai até o trabalha perto, se você tem a sorte de trabalhar perto e consegue voltar a almoçar
e dar o peito para a criança, melhor ainda, tá? Então, tem várias formas da gente estar podendo ajudar vocês, porque cada pessoa tem uma rotina, uma vida, então por isso que a gente tem que fazer uma orientação individualizada, tudo bem? Pode passar, Sil. Então, acho que o meu era isso que eu ia falar, né? Pode passar. Então, acho que o que eu ia falar era isso. Lógico que vão surgir várias dúvidas e a gente fica aqui para esperar as dúvidas, tá? Obrigada, gente. Sil? Lá, Voltou. a internet que tá bem lenta, também cortou sua fala um pouco, já Tá deu para ruim a entender internet. tudo. Aqui também tá ruim. E obrigada pela... Peraí, que tem um pessoal querendo entrar. Depois, no final, a gente abre para perguntas. Quem quiser ir digitando as perguntas no chat também, depois a gente responde no final, tá bom? Vou passar, então, para a Kátia. Passar a palavra para a Kátia, fonoaudióloga do CAC. E ela vai falar um pouquinho sobre o guia alimentar, né, que eu falei no começo. Tá? Joia. Gente, boa noite. Eu queria só saber. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Som? Sim. Me ouve, Silvana? Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Eu queria que vocês fossem só me alertando para ver se está cortando o áudio, se está Agora, ouvindo, te vendo. tá? Para quem está entrando agora, para vocês que estão aí, boa noite. Sil, obrigada pelo convite, obrigada pela participação de vocês. Eu vou tentar falar, eu trouxe para vocês um pouquinho dessa visão do guia. O guia é um material criado pelo Ministério da Saúde. O ano passado, é super recente. Sil, fecha o seu microfone para mim, por favor. E ele é um guia, gente, ele é super acessível. Ele é um material elaborado para as famílias brasileiras, para crianças abaixo de 2 aninhos. E ele é muito completo, ele traz informações bem importantes, e eu vou trazer, assim, só um viésinho dele, tá? Porque ele é bem completo, ele é esmiuçado, ele tem uma gama de informações muito, muito legais, uma linguagem acessível, que eu acho que vale a pena vocês que estão nessa fase de introdução alimentar e trilhando esse caminho, né? Porque é um início, vocês darem uma olhadinha, tá bom? Como a Josiane falou, eu vou só complementar um pouquinho com relação a duas coisas. Primeiro que essa técnica de ordenha, na verdade, é aquela que a mãe se adaptar melhor. Tem mãe que se adapta muito bem com a ordenha manual e faz de forma rápida, com destreza, tira um grande volume. E tem mãe que se adapta melhor com a bomba extratora de leite humano. Então, essas bombinhas mesmo, compradas, né? As bombas elétricas e as bombas manuais também. Aí vai de cada mãe, vai da sensação, vai da agilidade, vai da destreza e da opção financeira também. Eu não indico, eu indico aquela que a mãe elege de maior conforto e para ela, tá? E a outra coisa, que quando eu fui no banco de leite o ano passado, aliás, foi esse ano, né? Eu estive no Banco de Leite de Jundiaí, que é a nossa referência em banco de leite, em doação de leite humano. A nutricionista de lá, Marcela, eu fiz uma pergunta para ela e que eu tinha muita dúvida. Falei assim para ela, Marcela, as mães me perguntam quanto tempo eu deixo o leite materno depois que eu tirei do peito ao ar livre, né? Em temperatura ambiente. Ela falou nada, nem 1 minuto.
Se você tem a intenção de fazer a ordenha e já oferecer para o seu bebê, é na hora. Se você não vai oferecer na hora, você põe imediatamente na geladeira, por 12 horas. E se você vai dar depois de alguns dias, é sempre no freezer, por 15 dias no máximo. Então, essa contaminação do leite materno, ela é muito rápida. Então, ele dura na temperatura ambiente muito menos. Então, eu não quero causar nenhum dano para a saúde do meu bebê, achar que não, ficou só 10 minutos, ficou só meia hora. Então, isso ela foi muito incisiva e o banco de leite tem informações muito claras, muito assim, muito detalhadas, eles são muito sérios. Então, eu confio bastante. Ok? Bom, vamos lá. Sil, pode passar? Eu trouxe um pouquinho, para a gente falar um pouquinho da amamentação, que a Josiane já trouxe, a informação dos 6 meses, de aleitamento exclusivo, mas não é toda mãe que consegue, por uma razão ou outra, ficar com aleitamento materno por 6 meses só peito, né? Mas eu queria trazer um pouquinho, deixa a Silvana pôr, a amamentação exclusiva e a fórmula infantil, comparando um pouquinho essa coisa da predisposição, da facilidade que eu tenho com esse bebê que foi amamentado só peito, de, através dos nutrientes que ele recebeu da alimentação da mãe, já ter uma informação desses alimentos. Então, é como se ele já tivesse um conhecimento daquilo que foi ingerido pela mãe, que passou uma parte, uma fração, para o leite materno e foi chegado até ele. Então, ele é como se ele já conhecesse um pouquinho daqueles alimentos. E as pesquisas indicam que esse bebezinho vai ter um pouquinho mais de facilidade para ir aceitando os novos alimentos à medida que eles forem sendo introduzidos, né? Então quer dizer que quem toma fórmula, o bebezinho que toma fórmula, vai ser difícil introduzir alimentação? Não, não é isso que eu estou falando. Mas existe uma certa facilidade anterior. Sil. Então, assim, essa memória, então, para o bebezinho que é de peito, ela é um pouquinho mais fácil, tá? Comparada com a fórmula. Mas o grande lance desse slide que eu queria trazer é com relação à autorregulação. O que é isso? O bebê, a gente sabe que quando ele está no peito, ele mesmo faz a expressão daquele leite, ele suga mais forte se ele quer mais volume, ele suga mais fraco se ele quer menos volume. Ele vai meio que controlando essa mamada à medida da saciedade dele. E a hora que ele está com a barriguinha cheia, ele desmonta, né? Ele fica largadinho, porque ele já saciou. Essa é uma autorregulação. Ele mesmo sabe a quantidade que ele precisa, se naquela mamada ele vai mamar mais, se na mamada seguinte ele vai mamar menos. Então, ele vai ele mesmo controlando isso. Mesmo porque a gente não sabe quanto que daquele leite ali, em ml, aquela mama ofereceu naquela mamada, tá? Com a mamadeira, com a fórmula, isso não ocorre na mesma medida. Se você for uma mãe que está mais atenta, você vai perceber essa saciedade dele também. Mas quem nunca preparou uma mamadeira, por exemplo, sei lá, a prescrição é de 100 ml, tá? E aí o bebê, quando chegou em 80 ml, ele já estava saciado. Ele já estava dormindo, ele já estava dando mostra de que ele já não estava mais com tanta fome, né? E aí a mãe fala assim, quer ver como ele vai pegar esses 20 ml que sobraram? Se eu colocar na boquinha dele, ele toma tudo, Kátia. E se deixar, toma até mais. E aí ela põe na boquinha do bebê, o bebê volta a sugar, até por uma sucção que ele gostaria de fazer, que não é nutritiva. Ele queria sugar mais um pouquinho para organizar a digestão, mais um pouquinho para pegar um soninho mais profundo. Mas aí tem leite. Então, tomando aquele restinho, que eu achei que devia dar o 100, porque eu achei que ele ia querer. E, por fim, ele aceita. Percebe que, nesse momento, existe uma desconstrução de algo que era dele. Se eu tivesse respeitado aquela saciedade dele, eu estaria falando para ele, olha, quem manda na saciedade é você, o estômago é seu, a fome é sua. E, nesse momento, a gente acaba com aquela crença de que eu tenho que alimentar, de que ele vai passar fome, de que ele não vai ganhar peso, que é aquela neura de ganhar peso, né? E eu acabo, às vezes, extrapolando essa autorregulação do bebê.
E isso vai ter um impacto depois, que talvez eu fale um pouquinho se der tempo, tá? Mas o que eu queria falar dessa comparação é assim, nessa mesma medida, você vai ter como mãe, como família, pai, mãe, uma nova oportunidade de oferecer para o seu filho, nessa fase de introdução alimentar, uma alimentação saudável, né? Então, assim, eu já não estou com o peito, por alguma razão, tudo bem, mas além de eu introduzir novos alimentos e alimentos saudáveis, eu estou dando uma chance para ele evoluir para uma alimentação saudável, eu ainda vou ter a chance de prestar atenção de que forma ele vai aceitar esses alimentos, para retomar essa autorregulação, para que eu respeite esse momento de introdução alimentar de acordo com o desejo e essa regulação do bebê. Isso é muito importante. Deu para entender? Pode passar, Sil. Bom, o próximo a gente vai falar que essa transição alimentar, como o nome diz, não quer dizer que eu vá deixar de amamentar meu bebê e a partir de agora ele vai começar a comer. Não. Ele é um marco do desenvolvimento, porque existem várias coisas acontecendo em termos de desenvolvimento global da criança. Não é só de um dia para o outro passar do líquido para novas texturas, novos alimentos, e daqui a pouco ele está comendo tudo como a gente sonha. É um marco porque tem várias coisas na parte física, na parte já vou falar um pouquinho mais, né? Mas é uma coisa muito importante, tanto quanto sentar, tanto quanto engatinhar, andar, também é um processo muito decisivo para a história alimentar do bebê, do adulto, inclusive, tá? Na caderneta de saúde de vocês, eu não sei se vocês têm aquelas grossinhas, vocês que são mães, que estão acompanhando, mas existe uma parte da caderneta de saúde que é pouco usada, pouco vista, que é a parte que fala dos marcos do desenvolvimento. Eu acho que é legal vocês darem uma olhadinha lá e considerar que a introdução alimentar também é um marco de desenvolvimento, tá? Muito importante. Pode passar, Sil? Bom, como eu falei, então não é de um dia para o outro. Imagine você tá, desde que você nasceu, tomando só líquido, na verdade, um líquido branquinho. Quando é leite materno, ele muda, né? Como eu falei, muda um pouquinho, às vezes, o aroma, muda um pouquinho o sabor, em função do que a mãe come, né? Mas, por exemplo, se for a fórmula, é sempre igual, é sempre da mesma cor, é sempre o mesmo sabor. Então, é assim, é uma monotonia em termos de textura e de padrão mesmo de alimentação. Ele só sabe sugar e deglutir, e é assim que ele come. De repente, tudo muda. Então, é nova posição, você já não vai mais pôr ele no colo, você já põe ele num cadeirão, você põe ele no bebê conforto. Normalmente, nessa fase, ele já está querendo sentar sem apoio, então já é uma posição mais sentadinha. Então, vai aparecer uma colher no meio do caminho, coisa que ele nunca tinha visto. Malemar, ele tinha visto a mamadeira, né? E se é peito, então ele vai do peito para a colher. Olha a mudança que isso é em termos de vivência mesmo, né? Novas consistências, então a Josiane estava falando que no primeiro mês ela recomenda liquidificar e depois deixar alguns pedacinhos. Pensa, para se aproximar um pouquinho dessa textura que é um pouquinho mais liquidificada, né? Mais líquida. Novas cores, novos aromas, novos paladares, é tudo novo, gente. Por isso que a gente tem que ir gradativamente dando chance para que ele vá assimilando essas mudanças, né? Porque não se muda tudo de uma hora para outra de forma com sucesso, né? E por isso que eu acho também que, assim, a gente tem que ter muita paciência, e eu vou ver, a gente vai falar um pouquinho dos nossos pré-requisitos, né? Pode passar, Sil. Tem que ter muita paciência, porque é gradativo, envolve percepção, envolve observação do meu bebê. Pode passar, viu, Sil? E eu acho, assim, que essa é uma fase que a gente tem que estar preparado para entender essas 4 coisas. Então, é uma fase que eu tenho que escolher os alimentos, uma nova oportunidade de eu dar o melhor, é o anterior, tá? Que tem as 4 figuras. De eu dar o melhor para o meu bebê,
sou eu que faço as compras, e aí vai ter uma variedade muito grande, é o anterior, viu, Sil? Isso. É uma variedade muito grande em função da minha realidade, o outro. Então, isso. Se eu vou no mercado e eu tenho condições de ter uma variedade imensa de frutas, de verduras, leguminosas, como a Josiane falou, envolve grana, né, gente? Então, a gente lida com várias realidades. Eu trabalho na prefeitura e mesmo na prefeitura, as pessoas que têm acesso ao SUS, como todos nós, a gente tem várias classes sociais que passam pela gente. Desde a mãe que pode comprar e a mãe que não pode comprar. Então, você já introduziu a alimentação? O que você deu? Ai, Kátia, eu só dei banana, porque é o que eu posso comprar. Então, existe essa realidade também. Mas é muito melhor eu introduzir a banana do que introduzir o danoninho, por exemplo, né? Que é um alimento que não é saudável, que não é o ideal. Enfim, aí a Josiane poderia falar muito melhor que eu. Mas tudo que for alimento in natura, saudável, e que eu possa cozinhar, que eu possa preparar, é o ideal, a melhor escolha, né? Ela tem que ser uma alimentação segura, então eu falo para todas as mães, vocês e pais, né? E cuidadores, e avós, e babás, todos têm que saber quando identificar um engasgo, o que fazer quando a criança estiver engasgada. Isso é muito importante. Eu, quando tive os meus filhos, eu não tive essa orientação, e eu acho que ela é fundamental. Não para assustar os pais, mas pelo contrário, para prevenir, para eles saberem o que eles têm que fazer se no momento isso acontecer, né? E pode acontecer. Aliás, pode acontecer, existem pesquisas que mostram que a criança engasga muito mais com leite, até com leite materno, do que com alimento, né? Mas então a gente tem que saber desengasgar sempre. E tem que ser uma alimentação, uma fase que envolve muita empatia, porque nada como se colocar no lugar do outro para você entender o que o outro está me querendo comunicar, né? E a criança comunica, gente, ela comunica desde que ela nasce. Aliás, desde a barriga ela comunica, né? E então observar aí de forma empática faz muita diferença. E prazerosa, porque eu acho que a comida, ela é prazer. Ela é sensação, ela é experiência, ela é uma invasão de possibilidades sensoriais. Então, ela tem que ser prazerosa. Pode passar, Sil. Aí eu falo que os pais, eles têm que passar no neném, tanto os pais quanto o bebê. Então, eu falo que é uma prova para identificar a prontidão, tanto do bebê quanto dos pais. Eu acho que para o bebê, aqueles marcos que eu falei, um bebê, quando que ele está pronto para uma alimentação? Não é à toa que a gente recomenda que o aleitamento ele se estenda até 6 meses. Não só por todos os benefícios que a gente conhece, mas principalmente porque nessa época existe essa mudança de padrão de postura, né? A criança já começa a ficar sentadinha, quase que sem apoio, então ela já sustenta cabeça, tronco, ela já consegue quase sentar, então, sem apoio, 6, 7 meses ela já está sentando, ela já começa a alcançar o prato, então você passa com o prato, passa com alguma coisa, ela já tem vontade de pegar aquilo que está no seu prato, ela já tem interesse pela comida do adulto, ela já faz parte da mesa ali, ela já está interessada, e ela já é capaz de pegar os objetos e levar à boca, os mordedores, os bichinhos, as coisinhas que ela morde, e isso é extremamente importante, não sei se a Cris vai falar, ela já tem uma apreensão, ela pega, realmente ela consegue pegar sem soltar, ela consegue passar de uma mãozinha para outra, ela tem habilidade maior de manipular os objetos e, portanto, também mais para frente aí, os alimentos. Ela tem curiosidade e mais habilidade de manipulação. Ela já não tem tanto aquele movimento de língua que fica colocando a linguinha para fora, já melhorou um pouquinho isso. E ela já faz mais movimentos, ela já explora mais os objetos usando a própria língua. Então, essa riqueza de movimento, de exploração, já me diz, olha, meu bebê está pronto, ele está assim interessado, ele está pronto para eu iniciar essa fase de apresentar novos alimentos, tá? E para o adulto que está começando essa fase, eu acho que tem coisas muito importantes. Primeiro, a informação, né?
Então, buscar informação, conversar com os profissionais, conversar, ler, né? Literaturas que são recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, pelo próprio Ministério da Saúde, que é mais ou menos o que eu sigo. Eu acho que tem que ter uma capacidade de observar muito grande, né? Não são todos os pais que observam o seu bebê. Eu acho que a gente tem que dar uma pausa nessas coisas assim, de que tem que, é esperado, tem que fazer, o filho do não sei quem fez, o filho não sei da blogueira faz, Então, assim, conectar um pouquinho mais com o meu bebê, observar o que ele é capaz de fazer, a forma como ele gerencia aquela nova experiência é fundamental. Respeito, né? Eu acho que está implícito, mas é implícito, mas assim, eu vejo muitos pais que não respeitam mesmo esse momento, que invadem, que obrigam, a criança mostra que não quer e ele insiste. Então, é complicado, né? Paciência, porque vão fazer uma lambança, vão fazer uma história, não vão comer aquela porção que você idealizou, que você preparou. Você foi lá no mercado, comprou, preparou, criou uma expectativa de que ia comer tudo e nem sempre é assim. Primeira colheradinha que você deu, ele nem quis a colher, para ser sincero, ele nem a colher ele gostou. Porque é um utensílio diferente, é uma coisa diferente entrando na boquinha, né? O sabor, então, ele fez uma cara assim, não quis. Aí a mãe se frustra, ela acha que vai querer, que ele não vai comer, porque a expectativa era alta. Eu acho que se vocês tiverem uma expectativa de que é um processo, fica mais leve caminhar com isso, tanto para você quanto para o bebê. Porque não é obrigado que ele aceite. Não é uma coisa imposta, uma regra, tem que ir até o final de tantos meses. Não é matemático, é experiência, é aprendizado, né? Afeto, a gente tem que ter em tudo que faz, mas especialmente nesse momento, porque a gente tem muito comida relacionada a afeto. Então, eu como porque eu estou frustrada, eu como porque eu estou chateada, eu como porque eu terminei o namoro, eu como porque eu estou nervosa. Então, assim, essa relação de emoção e comida, ela às vezes acontece nessa fase, né? E então tem que ter muito cuidado com isso, sabe? Eu não preciso usar da comida para vincular afeto, vincular. Se você comer, a mamãe vai dar isso. Se você comer, a mamãe vai comprar aquilo. Se você comer, eu vou gostar de você. Então, essas falas, elas têm um sentido muito forte, são carregadas de muita emoção e fazem muita diferença futuramente na relação com a comida, tá? E confiança, gente. Eu não sei se vocês já viram, acho que não dá tempo de contar, mas tem um vídeo que eu vejo o pai dando a comidinha para a criança, chega um momento que ela não quer mais, ela dá todos os sinais de que ela não quer mais. E aí o pai abre um Kit Kat, que é um chocolatinho, e a hora que ela vê o Kit Kat, ela já abre a boca. A hora que ela abre a boca, ele vai pôr o Kit Kat e põe uma colher de comida. Então, assim, é uma quebra de confiança naquele adulto que é a referência dela. Então, se eu engano, se eu mascaro, se eu manipulo, se eu iludo, eu estou ferindo essa confiança que faz toda a diferença nesse momento, tá? Pode passar, Sil. Bom, é bastante coisa, mas eu vou só fazer um resuminho. E lá no guia tem, assim, nessas faixas de idade, 6 meses, de 7 a 8, 9 a 11 e de 1 ano a 2 aninhos. Então, o que eles põem? Eles põem assim, 6 meses. Como que está o desenvolvimento da criança, tá? Que sinal que ela está dando físico ali? Os sinais de fome. Então, como é que eu sei que meu bebê está com fome? Claro que isso é a maioria dos bebês dessa fase que dão esses sinais, mas pode ser que o meu bebê faça diferente. Por isso que você tem que ter a observação empática para ver o que meu bebê está falando para mim. Às vezes eu pergunto para as mães assim, como é que você sabe que ele já está satisfeito? Ah, não sei, eu achei que quando eu acabei de dar. Então, será? Então, para 6 meses, por exemplo, eles falam que de desenvolvimento, começar a sentar, como eu já falei, diminui o reflexo de protusão de linguinha, a linguinha para de movimento para fora, né?
E quando ele diz que está com fome, geralmente ele chora e você vai dar a colher, ele já vai de frente com a colher, tá? E abre a boca. É um sinal clássico de que ele está querendo o alimento, ele está ainda ali interagindo com o alimento de forma positiva. E sinais de saciedade, ele fecha a boquinha, geralmente. Ele tranca a boca, ele perde interesse, ele começa a ficar inquieto, tá? E aí a gente tem nas outras fases, eu não sei se dá tempo de falar, eu estou correndo aqui porque tem a Cris, mas eu acho que é bem interessante, por exemplo, de 7 a 8 meses, ele já está sentado com mais autonomia, ele já leva os alimentos à boca, aquela fase que a criança pega o próprio brócolis do prato, ela já faz escolhas daquele alimento que ela quer, e ela já tem autonomia de levar à boca, ela já está começando a ter dentinhos, ela já tem mais movimentos de lateralização de língua, e sinais de fome, ela pega ou ela aponta o que ela quer, e ela também se volta o corpinho para o alimento. E aí, quando ela está saciadinha, ela come mais devagar, e você vai pôr na boca, já tem um monte de comidinha na boca. Então, esses sinais, eles são muito importantes para que você não extrapole, para que você fale, então, você já papou, está satisfeita, sua barriguinha já está cheia. Está cheia, melhor não, né? Sua barriguinha já está satisfeita. Então, a mamãe vai, vamos brincar, vamos fazer outra coisa. Vamos lá no quintal e finaliza a refeição, né? Com linguagem, com expressão, com compreensão daquilo que ele falou para mim, ele sinalizou. Então, eu acho que eu quis trazer para vocês esse aspecto, porque é uma coisa que quase ninguém fala, sabe? E faz tanta diferença, porque a gente tem depois crianças que tiveram experiências ruins nessa fase de introdução alimentar e querem levar esse rótulo de criança chata para comer para a vida inteira, às vezes, né? Porque teve um adulto que forçou, que puniu, que brigou. Essa experiência, eu acho que é a coisa que mais vocês têm que pensar agora também em relação à experiência da introdução alimentar, que eu acho que é muito importante, tá bom? Gente, obrigada, falei rapidinho no final, espero que tenha entendido, tá? E o sonho de toda mãe é um bebê assim, que tá lá, uhul, com alimentação, olha lá. Obrigada, viu? Kátia, adorei tudo que você falou. E também complemento que sempre falo para as mães, né, que se fosse para desconfiar do leite, porque você falou, no peito a gente não sabe quantos ml exatamente aquela mama ofereceu naquela mamada. Mas eu acho que se fosse para a gente desconfiar ou duvidar da quantidade do leite, Deus teria feito o peito da mulher de vidro, né? Sinalizando ali quanto que o bebê tomou. Então, se Deus não fez isso, é para a mulher confiar no leite dela. Então, confia no leite, que é isso aí. Vou passar agora para a Cris, que já são quase 9h10. Mas acho que até 9h30 a gente consegue terminar. Dá tempo, né, Cris? Eu acho que dá. Dá sim. Agora parece que melhorou a internet também, não está cortando tanto. Acho que fica mais tarde, o pessoal vai saindo um pouquinho, vai melhorando, né? Não, mas está todo mundo aqui. Não, eu digo assim, todo mundo que usa internet. Sim, isso. Então tá bom, vou passar para a Cris, então, compartilhar. Pode ir. Bom, gente, posso falar? Posso falar, Sil? Então, meu nome é Cristiane, né? Eu sou fonoaudióloga já há 28 anos e há um tempo já trabalho com essa questão da motricidade oral, de trabalhar toda essa questão de como que essa intervenção, essa modificação alimentar, essa introdução alimentar, como é que ela ajuda no desenvolvimento da parte de músculos de boca, de língua, de bochecha, de crescimento, né? A Kátia já falou um pouquinho sobre isso, já falou da questão desse posicionamento de língua, nesse desenvolvimento do bebê que esse desenvolvimento global, de crescer, de amadurecer, de sentar, de ficar de pé, ter autonomia de mão para pegar as coisas.
Então, eu vou me ater a falar sobre como é que essa evolução alimentar e essa evolução favorece na evolução da criança também. Tá bom? Sil, quer soltar o slide? Pode soltar. Sil? Pode colocar o slide, conseguiu? Não conseguiu, Silvana? Ah, é que eu não estou vendo, desculpa, gente. Então, assim, qual que é a primeira questão do slide? Era só um minutinho, Cris. Patrícia, vocês estavam vendo os slides? Porque para mim estava compartilhando, não sei se só a Cris não está Eu vendo. estava vendo e aí você tirou agora. Ponha de novo. Então eu vou colocar de novo. Cris, é que eu tô com meu áudio desligado, tá? Daí eu não consigo falar com você. Tudo bem. Vou colocar de novo. Tá. Eu não estou conseguindo ver ainda não, Sil. Ainda não está aparecendo de novo. Agora tá. Agora sim. Agora, beleza. Então, assim, beleza. Então, assim, isso. O que a gente vai começar a falar é assim, qual é a importância dessa transição? Quando a gente fala do falar, a gente tem que pensar que, assim, a nossa boca, ela começou no seu desenvolvimento a ser usada para se alimentar, que a gente está falando até agora. Comer, sentir, ter essa sensação, ir evoluindo essa sensação. E aí, no desenvolver do homem na face da Terra, ele foi usando essa boca e tudo que tem dentro dela, dente, língua, o véu palatino, a úvula que a gente tem, e a própria corda vocal em transformação de som que a gente vai emitindo, e esses sons vão ser transformados. Então, aonde que esses sons vão ser transformados? Na boca. Então, essa introdução do alimento, ele vai transformando e melhorando e aprimorando o uso dessas partes que a gente usa inicialmente para falar, né? Cada vez que a criança chora, que ela faz um gorjeio, que ela faz um gugu, um babá, um mamá, ele está treinando todas essas estruturas de boca. Então, a gente olha para ele e fala, ai, que bonitinho, ele está falando mamãe, olha, ele está falando água. E o que a gente está falando com ela? O que a gente está fazendo com a criança? A gente vai transformando isso em linguagem, porque a gente está dando um significado para aqueles sons que ele está usando ali da boquinha, né? Está usando a gargantinha quando ele faz mamá, ele fala ai, 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 ai. O bebê já começa a fazer todos esses movimentos e todos esses sons. E a gente vai dando esses significados para ele. Tá bom? Sil, pode passar. E aí a gente precisa falar de coisas muito básicas para a gente e para todo mundo, para a gente entender que, assim, são coisas básicas para que a gente está usando de um meio que vai ser usado para duas coisas. Então, a gente está usando nariz, boca, são duas funções, a respirar e o comer, a gente vai usar para falar. Então, a gente fala que isso são funções pré-linguísticas, são funções e estruturas que a gente chama reflexo-vegetativas, e que aparecem nessa ordem: respirar, sugar, mastigar e engolir, tá? Essas funções, elas vão estar ali, pertinhos aparecendo de forma na evolução, e a gente, na hora que vai falar, a gente precisa respirar, não precisa encher o pulmão de ar. E aí, a hora que a gente fala, a gente está expirando e usando língua, bochecha, dente para falar, que foram coisas que a gente usou lá atrás, no sugar, no respirar, perdão, no sugar e no mastigar. Então, essas são as funções pré-linguísticas que a gente chama. Sil, pode passar o próximo. E aí, assim, por que a gente precisa? Então, assim, perguntinhas básicas. O nenê,
só respira depois que ele nasce, certo? Certo. Quando o bebê está na barriga da mãe, na nossa barriga, ele está ali no meio do líquido amniótico, não tem como ele respirar. Tem os tampõezinhos no nariz, no ouvido, para que isso não entre, né? Mas ele deglute líquido amniótico. Então, a função de deglutição já aparece. A partir de que idade? A partir da 12ª semana de gestação, o bebê já é capaz de deglutir o líquido amniótico. Junto com esse deglutir, ele começa a sugar. Ele suga o próprio dedinho. Então, tem muitas mães que fazem o ultrassom, vai olhar, o neném está chupando o dedo. A gente fala assim, nossa, ele vai ser um chupador de dedo. Não, gente, ele só está colocando em prática uma função que ele vai usar assim que ele nascer. Então, é o que a gente chama de função primitiva. Ela já está ali, ela é um instinto que já está sendo formado no bebê. Então, ele suga. Então, 12ª semana, 12ª, 19ª semana, o neném já está deglutindo e sugando. Então, a hora que ele nasce, ele suga, é um reflexo. Ele busca, você coloca a mãozinha, ele busca e ele pega o bico do seio de qualquer jeito, se a gente não prestar atenção. Tanto que na próxima palestra a gente vai falar sobre essas questões de pega, como incentivar o bebê a abrir um bocão para pegar, para não machucar o seio da mãe, tá? E essa sucção evolui? Evolui. A Kátia já falou que evolui. Então, o que é importante a gente saber que ela evolui? Porque na hora da sucção, esse bebê, ele faz um movimento de ordenha. Ele abocanha o peito, aperta, a linguinha vai, empurra o bico do seio, a auréola, e o leite sai. Isso é a função primitiva que a gente chama. Com o desenvolvimento, aí a partir do quarto, quinto, sexto mês, essa linguinha vai entrando. Então, ele faz efetivamente o que a gente chama de um movimento de sugar mais elaborado, mais evoluído. Então, essa linguinha não precisa mais ir para fora. Ele já faz e essa linguinha vai para trás. Isso é muito importante que ele faça, porque vai dar, como a Kátia falou, vai preparar essa boca e essas funções de boca para receber um alimento, tá? Para que esse alimento entre. A gente vai ver num videozinho mais para frente como é que é a primeira vez que você introduz um alimento, como é que o movimento que o bebê faz, que ele faz assim, ó, ele recebe a colher e ele meio que ele vem sugar na colher. A hora que o alimento entra, ele faz isso, ó, e bota o alimento para fora. Por quê? Porque era o movimento que ele fazia antes no sugar. Abre a boca, fecha a boca e o alimento para fora, essa língua vai para fora, tá? Então, essa sucção evolui. Ela precisa evoluir para essa língua ir para trás, para colocar esse alimento lá para trás. E para quê? Para usar os sons que estão lá atrás. O K, o G, o Rá, tá bom? Quando ele está sugando, ele está usando lábio. Então, quais são os primeiros sons que vão aparecer? Ma, pá, na. Então, pá, ma, na. Vai sair pelo nariz, tá bom? Ai, saiu, Silvana. Volta para mim um pouquinho. Volta. Isso. Aí a gente começa aos 6 meses, onde ele já está sentadinho, ele já tem mais liberdade de manipulação, ele já está sustentando melhor a cabeça, esse movimento já está um movimento mais estruturado, mais forte dessa língua, mais forte desse lábio, mais forte dessa bochecha, e a gente começa a introdução alimentar. É diferente, como já a Josiane já falou, a Kátia já falou, o que é muito importante, a gente ter essa paciência e essa calma, uma vez que o bebê está se preparando para mastigar, ele só conhece uma textura, um sabor e uma temperatura, o leite materno. E uma forma de fazer essa extração e essa comida, que é o leite materno. Aí você vai e entra com uma papinha liquidificada, num sabor diferente, numa textura diferente, numa temperatura diferente. Então, a hora que ele percebe esse mundinho que ele leva tudo à boca, lembra que a Kátia falou? Ele já pega tudo e já leva tudo na boca. Por quê? A gente conhece o mundo primeiramente com a boca, depois com as mãos e depois com os olhos. Então, ele levou na boca algumas coisas que não tinha muito sabor. A hora que você põe um sabor, ele vai pegar, ele vai achar ruim, ele vai cuspir. Normal isso, como a Kátia falou, tá?
E essa evolução, essa mastigação também vai evoluir. Lembra que a gente falou que ele punha na boca, ele fazia um movimento de amassamento. Então, o que é isso? A linguinha faz... Aí ele vai engolir. A linguinha foi para fora. Por quê? Porque ela ainda está com o movimento anterior de ir para fora. Com o tempo, e a Kátia também falou disso, ele vai começar a experimentar e lateralizar os brinquedinhos, os mordedores, na lateral. Fazendo isso, a linguinha vai junto. E aí ele vai entendendo que aquela comida que está lá dentro, ela precisa ser lateralizada. Então, a linguinha leva para um lado, mastigou, leva para o outro, mastigou. E aí vai. Só que aí, o que acontece? A linguinha já está pronta para fazer aquela canoinha que a gente fala, para fazer o suco. Ele vai colocar a comida no meio da língua e vai engolir. Protuindo a língua, não mais. Ele vai prender a ponta da língua em cima ou embaixo e fazer isso. Não vai mais ver a linguinha dele para fora. É importante saber disso? É, gente. Porque a gente não está falando dos pontos articulatórios, então todos os pontos que a língua faz para comer são todos os pontos que a língua faz para falar. Ó, lá, tá, dá, nha, cá, ra, x, gi. São todos os sons que a língua já está preparada para fazer isso, porque ela já fez isso quando ela estava mastigando e quando ela estava engolindo, tá bom? E a deglutição? Por que a deglutição é importante quando a gente fala de fala? Porque o bebê, se a gente observar, todas conseguem observar, quem está com os bebês pequenos ou em algumas fases de evolução, o pescocinho é curto, não é? Então, aquela gargantinha é curta, ele não precisa fazer tanto movimento pro alimento descer, ele vai descer. A língua vai fazer um movimento indo lá para trás, chegando naquela parte mais molinha, depois que a gente tem o céu da boca, e lá no fundo tem uma parte mole, que a gente chama de palato mole. Então, a linguinha está encostando lá. Não é com tanta força que essa linguinha está encostando lá. Conforme ele vai, essa língua vai indo para trás, e ele vai movimentando essa língua, lateralizando essa língua, lateralizando o morder, porque mastigar é um movimento rotatório dessa mandíbula. Então, ele está usando todas as partes. A hora que ele fecha o dentinho, segura a língua, engole, a lingona vai lá para trás, lá para cima, e essa língua bate lá em cima, onde? No som do K, do G, do Ra, ele bate lá atrás. Então, a gente vai fortalecendo esse músculo posterior, tanto de língua, quanto de céu da boca, para ele poder usar, fazer K, G, Ra, beleza? E aí o bebê vai crescendo, o pescoço vai crescendo. E aí, aqueles movimentos lá atrás que o bebê fez, de linguinha para frente, mandíbula que foi e voltou. Então, a sucção em seio materno, de forma mais, de forma exclusiva e bem feita, bem sugado, ele vai ajudar no crescimento da mandíbula. Ele vai ajudar respirando pelo nariz. A maxila abre. Então, você tem uma oclusão dentária depois bonita, eficiente, porque cresceu a maxila, cresceu a mandíbula e os dois se encontram, ok? Isso é importantíssimo para quê? Na hora que nascem os dentes. Os dentes, eles também são usados para falar. Lembra, ó, T, D, onde está batendo a língua? No meu dente. Então, como é que eu faço para um dente do bebê nascer bonitinho? Comendo bastante, mastigando, usando, mesmo que não tenha dente, ele só tem os 2 dentinhos da frente nos 6 meses, quando começam a nascer os dentinhos. Nascem os 2 de cima, os 2 de baixo, os laterais, depois nascem os chatos, por último vai nascer as presas, tá? Por quê? Ele tá pegando o dentinho no começo, depois ele tá lateralizando. Por fim, ele pega e arranca. Então, isso ele vai fazer com quanto? Com 8, 9, 10 meses, 1 ano. Muitas crianças nascem, as presas demoram muito.
Mas como todas nós já falamos anteriormente, são regras. Tem bebês que nascem à presa antes dos chatos, ou nasce de baixo, não nasce de cima, tá bom? Isso assim, cada criança tem a sua especificidade, ok? Pode passar, Sil. Aí. Isso eu já falei, tá? Porque são as funções que formam o desenvolvimento e os pontos articulatórios. Nesse vídeo, eu queria que vocês prestassem atenção nisso que eu já falei e que a Kátia também já falou. Pode soltar, Sil. Ó, vocês vão ver, nessa sucção inicial, o bebê, ele tá sugando e olha, presta atenção na linguinha e no movimento da linguinha dele, ó. Linguinha indo para fora. Agora parou um pouquinho e a gente vai ver o movimento da língua para engolir. Tá vendo? Olha essa linguinha indo para fora. Com o crescimento do bebê, essa linguinha vai para trás. É necessário, tá bom? Pode passar o outro, Sil. Não, o anterior. Esse aí, tá certo. Não, tá certo. Ó, esse é um bebê na primeira vez que ele recebe uma comida. Olha a língua. Todos os bebês vão fazer isso? Não. Alguns bebês vão aceitar de forma melhor, alguns bebês não vão aceitar, nem que introduza uma colher, como a Kátia falou. O importante é respeitar e observar. Tá vendo? Olha lá. A linguinha, ele faz isso, é um amassamento, ele gospe o alimento para fora, e aí, 3 meses depois, 3 a 4 meses depois, pode soltar, Sil, ó, a mãozinha tá indo, ele mesmo tá pegando, ó, o movimento dos lábios já tá mais fechado, e vocês vão ver um movimento de lateralização desse bebê. Olha lá, tanto que o pedação sai para fora, mas ele lateralizou. Isso. Pode passar, Sil, o próximo. Gente, eu estava falando dos dentes e eu estava explicando e eu acabei não terminando, tá? Quando eu estava falando do nascimento dos dentes, quando a gente tem musculaturas de lábio, de bochechas e de língua bem definida, essa musculatura está bem boa, além de você ter uma produção vocal melhor, para pá, bá, chá, já, a gente tem a questão, assim, lábios, língua. Vou fazer diferente. Lábios, língua. A língua tem uma força que vai para fora, lábios, bochecha tem uma força que vai para dentro. Então, essas duas forças se equilibram. Os dentes vão nascer aqui nesse meio. Quando a gente tem uma língua muito forte e um lábio muito flácido, o que acontece? Empurra os dentes para fora. Ao contrário, quando a gente tem uma boca, um lábio muito forte, uma bochecha muito forte, empurra os dentes para dentro, tá? Isso é ruim, porque assim, isso vem para a gente depois no consultório, ou vai para o dentista, uma criança que tem ou a mandíbula curta, porque não sugou, não fez o movimento para crescer, a mandíbula, a maxila não está tão formada assim, então você tem um dentão aqui, uma boca aqui, um queixinho aqui. Você tem uma mordida ao contrário. E tem alguns que têm uma mordida ao contrário, mas isso não é só por conta da amamentação, tá? O mais importante a gente falar é que, assim, a questão quando a gente fala, tanto eu quanto a Kátia, a gente fala na questão de manter esse respeito e essa introdução alimentar gradativo do mais molinho, vamos dizer assim, para o mais duro, para que a criança possa experimentar essa lateralização, essa mordida, essa força e essa entrada dessa língua para dentro da boca, é para que a gente não tenha lá na frente algumas coisas que a gente observa em crianças maiores e em adultos, que a gente chama que é uma coisa de deglutição atípica. A gente tem várias pessoas que a gente está vendo, que a gente observa e que está mastigando, 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 não fecha a boca, porque não tem essa percepção labial de... E aí, na hora que vai engolir, você vê a criatura fazendo isso, ó.
empurra a cabeçona para frente e bota a linguana para fora, tá? Isso não é regra, tá, gente? Mas na maioria das vezes foi um processo de introdução alimentar alterado, não fez uma sucção tão efetiva, tão boa, tão necessária ao longo desses 2 anos. Aqui a gente está falando de introdução alimentar de 6 meses, mas a gente sabe que, assim, a sucção ela vai evoluir para um padrão adulto e para um padrão maduro a partir dos 6 meses. Então, isso não quer dizer que a gente tem que parar de dar o peito para o nosso bebê, porque ele começou com outro alimento. Muito pelo contrário, a gente tem que continuar ofertando, porque essa sucção também vai aprimorando, também vai evoluindo, vai ajudando na questão da mastigação, vai ajudando a deglutição, vai ajudando no crescimento deste pescoço, na posição dessa língua, dessa laringe, dessa corda vocal, da proteção de engolir. Como a Kátia falou, a gente observa crianças que engasgam muito mais com leite materno, com o líquido, do que com alimentos, porque eles são mais pastosos, eles oferecem um tipo de proteção para a deglutição, e que leite é água, ele passa por qualquer buraquinho, tá? Então, o importante que foi que eu coloquei aqui no slide, é que a gente não esqueça que só porque está entrando outra alimentação para esse bebê, que a gente abandone ou diminua a frequência do aleitamento materno. A Kátia falou muito bem com relação à saciedade, e a gente também, em orientação a crianças prematuras que vão para casa e que continuam o acompanhamento com a gente, às vezes, para a questão do aleitamento materno, porque algumas delas têm algumas questões de não é só impotência, mas inabilidade de sugar, inabilidade de coordenação, até por conta do engasgar, e que a gente observa que, por conta de ser prematuro, a mãe fica com uma expectativa muito grande com relação a como é que essa criança está nutrindo, os sinais de satisfação dessa criança. E não só em crianças prematuras, a gente vê algumas mães que ainda hoje se preocupam muito com essa questão. Será que o que ele comeu está saudável ou não? Saudável não, saciou ou não? Ele vai engordar, não vai engordar? Aí é a hora que entra com alimentações. Hoje em dia a gente pega bastante no consultório as crianças com seletividade alimentar ou com recusa alimentar. Então, eu acho que a nossa proposta de hoje foi para que a gente pudesse passar esse tipo de, não gosto de chamar de informação, mas de troca de conhecimentos de todas nós, profissionais, para que trouxesse para cada uma, da mãe, pai, avó, tio, cuidador, babá, essas informações, que o mais importante de tudo é observar a sua criança, observar os sinais da sua criança, entender o porquê que a gente fala de algumas situações que têm que ser respeitadas e ofertadas. Não é porque a criança recusou uma vez que ele vai recusar sempre. É o momento dela, ela está descobrindo o mundo, descobrindo as sensações, e que isso seja prazeroso, que a gente não deixe uma impressão na criança que comer não é legal. Isso é uma coisa que a gente tem que construir junto com ela, que comer é legal, e que mais importante que isso, a gente está preparando essa boquinha para falar bem, usar todos os pontos articulatórios que ela está ali, que foi muito bem treinada no sugar, no mastigar e no engolir. Tá bom, gente? Muito obrigada e até a próxima. Se o seu fone está desligado. Amei o conteúdo das 3. A Josi passou bastante informação sobre as variedades dos alimentos,
sobre a importância, né, de cada um, o valor nutricional de cada um. A Kátia complementou muito sobre o desenvolvimento do bebê, estado de prontidão, e o quanto a gente tem que respeitar essas crianças, né? O que eu me lembro da minha mãe é sempre falando assim, tem que comer tudo. E aí, agora eu como tudo, ela fala, nossa, não como muito. Então, a Cris também trouxe, nossa, tanta coisa sobre a fala que às vezes a gente nem se atenta, né? E como é gostoso compartilhar tudo isso. Não sei se tem alguma questão, alguma pergunta. No chat teve, a Nicole fez algumas perguntas sobre BLW, a Josi está aí também? É que acho que a Josi está com a câmera desligada. A Nicole perguntou sobre o método BLW, se existem contraindicações e quais os maiores riscos. E ela também queria saber como garantir que o bebê vai comer tudo o que ele precisa, levando em consideração as perdas quando ele cospe, quando ele derruba no chão, que ele está ali interagindo com a comida, né? E se a introdução alimentar pode ser mista, BLW e tradicional com papas, ou se isso vai causar uma confusão no bebê. Daí acho que a Kátia pode ir respondendo. Ela já. Posso ir comentando algumas coisas até a Josi vir? Sim. Ela perguntou do BLW. O BLW, ele não é um método, mas ele é uma postura em relação à forma que você vai apresentar, a apresentação dos alimentos e que você vai oferecer para o seu bebê. E ela preza muito a autonomia do bebê, então você não vai usar o BLW puro, radical, ele não usa, em hipótese nenhuma, nenhum utensílio. Ele não usa colher, ele não usa garfinho, sei lá o quê. Então, é o bebê pegando, manipulando os alimentos, aí já é pré-requisito mesmo ele estar sentadinho, e os alimentos em pedaços já. Então, não tem essa coisa de começar com líquido, papinha, não. Já vai lá pro brócolis, o pedacinho. Eles falam um corte dos alimentos de forma segura, um cozimento que você colocando na boca da mãe, se você quiser testar o cozimento seguro, é você colocar aquele legume que você cozinhou, por exemplo, amassar ele entre a língua e essa parte do céu da boca, bem no comecinho que é o palato. Então, a hora que você põe uma batatinha, por exemplo, que ela é cortada no sentido palito, grandinha, gordinha, que a criança consegue pegar em bloco e levar à boca, ela é capaz de amassar, mesmo porque ela não tem dentinhos, a maioria não tem dentinhos nessa fase. Então, é seguro que ela vai trabalhar esse amassamento do alimento e ela vai ter essa autonomia do que pegar, da forma de explorar. Os alimentos estão inteiros, ela vivencia a cor, ela vivencia tamanho. E a grande questão do BLW, que ele tá assim, ele teve um boom, né? E depois ele foi um pouquinho criticado, é que a criança existe o engasgo, existe essa coisa de você não lidar bem com o alimento, e uma certa confusão também em relação ao engasgo. O engasgo é quando a criança realmente tem um vedamento da via aérea, ela está ali engasgada, consegue respirar, porque o alimento ocupou uma via que não era de alimento, era de ar. E ela começa a ficar roxinha, ela começa, né, desfalecer e pode desmaiar, enfim. E o gag, que é um reflexo que a gente observa, que o bebezinho ele faz como se ele estivesse ansiando, assim, uma ânsia, né? E aí a mãe fica um pouco apavorada porque ela acha que está engasgado. Na verdade, é um movimento esperado, quase que de adaptação com aquela textura que é uma textura não conhecida por ele. É como se ele voltasse para frente o alimento para refazer dentro da cabecinha dele uma forma melhor e mais segura de entender aquela textura e voltar para a boquinha e aí organizar. E uma queixa também em relação ao BLW é que a criança pede muito alimento, ela fica muito à vontade. E foi o que a Nicole comentou. Como garantir que ela vai ter todos os nutrientes, né? Mas a gente tem que pensar que se é um bebezinho que está no peito,
A base ainda alimentar de todos os nutrientes necessários é o leite. E aí, cada caso, como a Josiane falou, cada criança, cada caso vai ser avaliado de forma individualizada, porque às vezes é um bebezinho que realmente está perdendo peso, ou está fazendo, sei lá, uma anemia, ou ele está tendo infecções de repetição. Então, acho que a pediatria, a nutricionista vai poder avaliar melhor e entender que naquele momento a criança não está absorvendo todos os nutrientes necessários, né? A gente vê muito isso quando o bebezinho está com fórmula, muito mais do que ver quando está com peito. Mas aí a Josiane pode complementar. O que eu considero legal é fazer a mista, sim. Então, você dá um pouquinho pela colher e a criança não vai confundir, não. Ela vai ter outra experiência. Essa é a minha visão, não sei o que a Josiane pensa, né? Mas existe a alimentação participativa que a gente fala, que ela é respeitosa, ela é segura, e ela vai monitorando através da observação do bebê de que forma que ele vai preferindo, de que forma que ele vai os dois caminhando juntos. Eu acho que é a melhor opção. Se eu tivesse um bebezinho agora, acho melhor ter uns netinhos agora, eu acho que eu iria acompanhar dessa forma, assim, sabe? Orientando, enfim, refletindo, que é a criança que vai guiando qual é a preferência dela. Tem crianças que odeiam colher. E aí a mãe fala, nossa, eu consegui introdução alimentar com o BLW, porque ele pega tudo e leva na boca. Então, é um pouquinho assim que eu penso, tá? Oi. Oi, Josi. Oi. Não sei se o seu som estava funcionando, é que a Nicole perguntou no chat durante a sua palestra sobre o BLW, se dá para fazer mista, né, com a tradicional das papas, se tem riscos, e como que a gente garante que o bebê vai comer tudo que ele precisa nesse processo que ele está derrubando tudo no chão, fazendo aquela baguncinha dele. Então, é assim, eu acredito que dê para fazer mista, até porque no início eu acho que o legal é você iniciar com o tradicional, né? Até porque às vezes o bebê não senta direito, né? Não consegue se posicionar, então eu iniciaria com as papinhas normais. Depois, eu acredito que dá, quando ele sentar, ter mais firmeza, você dá os alimentos, deixar disponível, né, para ele, tá pegando, tá sentindo, né? E aí, assim, quanto à questão de talheres, né, porque não se usa talheres, né? Eu acho que dá para iniciar com as duas coisas. É até legal o bebê ter essa sensação, né? No começo, ele já vai ter a sensação de experimentar com o talher, depois sem o talher. E o que eu acho? Acho que ela perguntou como saber se o bebê está comendo o suficiente, é isso? Então, como saber se ele está comendo o suficiente? A gente vai saber se ele está comendo o suficiente quando ele parar de ficar pegando os alimentos ou de ter o interesse de pegar os alimentos, entendeu? A curiosidade, entendeu? E assim, como que é a outra forma que a gente pode saber se está sendo nutrido? Levando no pediatra, vendo se está ganhando peso, essas coisas, entendeu? Eu acredito que é desse jeito. Ficou muito claro com as duas, uma complementa a fala da outra. Isso que é legal quando a gente conversa com profissionais diferentes, né? Cada uma traz aí o seu ângulo na discussão. A Nicole também perguntou se é mito ou verdade que quando a mãe começa a trabalhar e tem que dar mamadeira, corre uma chance grande do bebê não querer mais o peito. Então, você sabe que eu vou falar, assim, não é tanto da minha área, mas eu acho que é mais das fonos. Você sabe que eu aprendi uma coisa e eu consegui usar isso na minha vida, né? Na minha própria experiência. Não sei se está certo ou não, tá? Vou aqui dividir com vocês. Eu acredito que não, o bebê não vai largar o peito, tá? Eu acredito que não. Mas você sabe o que eu fazia, gente? Porque, assim, lógico, a mamadeira ela tem um fluxo mais rápido, né?
Então, lógico que o bebê não vai ficar querendo sugar igual no peito, né? Ali tá tudo mais fácil, vem muito mais rápido. Eu colocava na mamadeira, no bico, um pouquinho de algodão, onde dificultava a vazão do leite, era menor, entendeu? Para simular mais ou menos do peito. Não sei se isso tá certo, tá? Acho que as fonos podem nos ajudar, porque eu também não sei. Oi, Kátia. Você quer falar, Cris? Vocês querem falar? Posso? Então, eu acho assim, ó. Eu acho que isso é um tema controverso, né? A gente sabe o quanto que ele é controverso, mas eu acho que isso a gente tem que respeitar a situação de cada família e de cada mãe. O que que a gente preconiza? A gente preconiza que, assim, evite ao máximo o uso de bicos artificiais. Agora, também a gente não pode dizer para uma mãe que não tem nenhum outro tipo de situação que não o faça. A questão de colocar como é que fala? Colocou algodão no bico, eu nunca vi isso. Em 30 anos de fonoaudiologia, eu nunca vi isso, Jô. Mas deu certo para você, show, né? O que a gente sempre fala quando a gente tinha algumas mães que vinham falar para a gente assim, doutora, não vai dar certo, eu vou ter que entrar com a mamadeira. Porque às vezes a gente tem alguém que chega para a gente desesperada, meu bebê não quer, eu preciso, não quer ninguém, não aceita outra forma, mas ele conseguiu pegar a mamadeira. O que que você vai falar, né? Você orienta da melhor forma. Hoje em dia, a gente sabe que existem alguns bicos que atendem algumas necessidades e que esse fluxo ele nem é tão fácil assim. Sabe por que que eu digo isso? Porque assim, tem muitas mulheres que têm um fluxo de leite muito grande. O bebê só encosta a boca, o leite já está jorrando. Então, tem muitas mães que falam assim, olha, o meu bebê engasga muito no peito, doutora, o que que eu faço? Ué, se ele está engasgando muito no peito, é porque o fluxo de leite que essa mãe tem nessa mama é muito grande. Então, o que que a gente orienta essa mãe? Ordenha um pouco essa mama antes de dar de mamar. Por quê? Que ele precisa de fazer essa força e ele precisa dessa organização, desse sugar e desse engolir. Então, a gente também tem crianças com alterações dentárias e de força muscular de lábios e bochecha, e a mãe fala assim, mas ele está no dentista com a dentição toda alterada e ele só mama no peito. Aí você fala assim, bom, seu leite sempre foi muito, né? Sempre, nunca precisou sugar com força, né? Não. Então, assim, o que que é que fortalece essas questões? O sugar, a força que tem que se fazer. É aquilo que, assim, tem crianças que vai, sim, trocar o seio pela mamadeira? Tem. Se a gente falar que não, a gente vai estar mentindo. Tem. E tem crianças que não. Tem mães que não conseguem pôr na mamadeira porque a criança não aceita outro bico. Então, o que a gente orienta? Copo, mamadeira dosadora, aquela colher dosadora, com cuidado, mas assim, isso também não pode descartar a continuidade da oferta do leite em seio materno, porque é o lugar onde a criança vai fazer a melhor força, o melhor exercício, não só para comer, tá, gente, para falar, é para um amadurecimento global, que foi aquilo que a Kátia falou lá atrás. Ela está amadurecendo inteiro. Então, leite materno, relação, contato com essa mãe, fortalecimento de via respiratória, fortalecimento e amadurecimento neurológico. Isso se dá aonde? No peito. É no peito, não tem jeito. Então, mesmo com a introdução, foi aquilo que eu falei, continua o aleitamento materno, não é para parar. Acho que tem alguém querendo falar. Não, e outra também, assim, não é. Às vezes a gente associa assim, tomou uma mamadeira e por isso vai largar o peito. Não, não só por isso, né? O que faz, depois vai ter a palestra sobre o desmame, né? Mas o que tem tanta coisa aí que
que pode causar um desmame, que não só o bico da mamadeira. Lógico que aqui a gente não vai indicar bico de mamadeira, o que a gente quer é que essas crianças mamem no peito. Mas tem várias questões. Às vezes a mãe está sentindo muita dor, às vezes a mãe não tem o apoio da família, tem muita gente buzinando, dá logo essa mamadeira. Tem tantas coisas aí para desestimular essa continuidade do aleitamento que a gente não pode pôr a culpa só numa mamadeira. Na minha prática, eu vejo que, às vezes, a mãe vai complementar e ela oferece a mamadeira e o bebê continua sugando no peito quando ela está presente. Então, assim, como a Cristiane falou, não são todos os bebês que vão largar, porque precisa observar todos os fatores aí, o que está acontecendo com essa mãe, o que está acontecendo com essa família, o que está acontecendo com esse bebê. Então, eu acho que, assim, tem esses fatores também para a gente pensar. A Nicole que perguntou, né, se vai ter confusão de bico, se pode sim, né, como as meninas já falaram, essa diferença do fluxo do leite, essa coisa diferente que o bebê experimenta, que às vezes para ele vai ser mais fácil sugar na mamadeira do que fazer o esforço no peito, mas também não é só isso, tem outras coisas também, como eu falei. Tá bom? Não sei se as minhas colegas também concordam, mas na minha prática, eu vejo tudo isso. E, Josi, só compartilhando com você, eu fiz o meu aprimoramento em UTI neonatal na maternidade de Campinas. E, na época, era oferecido leite na UTI neonatal com a mamadeira e também colocado uma gazezinha no bico para também conter um pouquinho do fluxo do leite. Então, você falou que colocou algodão, e lá também usavam isso, dependendo da condição do bebê. Então, eu fiz o seguinte, gente, eu peguei, coloquei na internet, porque eu também tinha o mesmo medo da questão, vai ficar sem o peito, vai querer só a mamadeira. Peguei, fiquei pesquisando, aí eu falei, acho que é interessante. E deu certo também, mas não significa que vai dar certo para todo mundo, né? Posso só falar uma coisinha? Eu acho muito interessante quando a gente se vê diante de uma crise, né, de um conflito, e aí você fica pensando, você vê a Nicole, como todas nós que passamos por isso, a tendência de voltar ao trabalho, ela é desesperadora, você já passou pelo pior, assim, às vezes, né, e você quer manter aquilo, então você busca estratégias, e a Josiane buscou a dela, funcionou, tá ótimo, né? E essa semana passada, eu atendi um bebezinho, cardíaca, já fez 2 cirurgias desde que nasceu, ela tem 4 meses. E ela teve alta, foram vários procedimentos dolorosos, enfim, cirurgia. Ela teve alta sugando a luva. Então, a luva inteira. Então, ela até suga um dedinho, dentro da luva, de um dedinho da luva, eles colocam lá na UTI, no hospital, a gaze ou algodão. Semana passada. Assim, dessa forma, sugando, segurando a luvinha e segurando aquele dedinho na boca. Sugando como se fosse uma chupeta. Gente, o pai teve uma ideia, eu fotografei. Eu falei, nós vamos tirar gradativamente, porque ela não aceitou a chupeta. O pai cortou aquele dedinho de luva, de dedinho enluvado, né? Preenchido com gaze, com algodãozinho. Tirou o bico da chupeta, colocou aquele dedinho acoplado no bico da chupeta, deu uma amarradinha assim na borda e ela aceitou sugar aquela luvinha, mas com o rebordozinho da chupeta. Gente, eu achei fantástico aquilo, porque é adativo. Daqui a pouquinho ela vai se acostumar com a chupeta. É o ideal que tenha a chupeta? Não é. Mas é um bebê que foi muito manipulado, tem um histórico que vai ter outras cirurgias cardíacas, ela precisa desse conforto nesse momento. Não posso tirar agora, né? Mas eu achei assim que
Na crise, o pai teve uma ideia que eu achei muito legal, porque é um degrau, aceitou aquele rebordozinho, né? Então, assim, eu acho bem a solução levada na dupla, né? No trio, no caso. O pai também foi um agente legal aí. É isso. Meninas, a Nicole agradeceu, todas as questões dela, né, as considerações, ela gostou muito. A Tânia também diz aqui que tá amando as discussões super enriquecedoras e agradeceu a Kátia pelo convite. E eu quero acrescentar que eu também tô amando. Anotei aqui um monte de coisa para minha prática que eu tô aprendendo muito com vocês. Quem entrou, tem mais dúvidas? Mais alguma coisa? No chat não tem mais nenhuma dúvida. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, senão acho que podemos caminhar para o encerramento, que são quase 10. Uhum. Quase 10 horas, nossa. Também, se alguém tiver alguma dúvida, quiser chamar pelo WhatsApp, a gente pode responder depois, sem nenhum problema. Agradeço. Não vou nunca me cansar de agradecer todas vocês. Que eu sinto assim que é um apoio tão grande que eu tive, do mesmo jeito que eu quis, de alguma forma, né? Mesmo pelo WhatsApp, aí, oferecer alguma palavra, um apoio aí que as mães precisassem, eu também tive muito apoio de vocês. E me sinto, muito, como eu vou falar, amparada, acolhida e valorizada até, né? Porque se vocês estão aqui também, porque confia na minha pessoa aqui. E estou adorando aí esse trabalho, esse ciclo de palestras. E a Cris que me deu o pontapé inicial, né? Que ela falou, não, vamos fazer. Eu tinha comentado com a Kátia já, da gente gravar alguns vídeos. E aí tem essa pandemia, tinha tanta coisa, né? Eu também estava passando umas coisas. Aí a Cris falou, não, vamos fazer que todo mundo também. Eu falei, então vamos. Aí a gente iniciou a primeira, né? Na semana que vem a gente vai falar sobre a importância do aleitamento materno e os seus desafios. Quem vai falar sou eu e a Cris. Então, a gente espera todo mundo na próxima semana, na quinta-feira. Que todos tenham uma ótima noite, que o que foi falado aqui, todas vocês aproveitem muito. Espero que tenha. Vocês aproveitem muito, espero que tenha. Ai, deu um delay aqui. Ok? Então, boa noite. Gente, boa noite. Obrigada Beijo para pra todos. todos que vieram. Obrigada, viu? Obrigada. Bom descanso. A gente vai se falando. Tchau, gente. Tchau, tchau.